Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o quadro de Kanban. O quadro de Kanban nada mais é do que uma ferramenta para a visualização dos componentes chaves do método de Kanban. Ou seja, nesse caso, ele pode ser representado por um quadro branco, por uma lousa ou até mesmo por um papel sulfite, tá vendo? O que foi o meu caso. Eu peguei esse papel sulfite e dividi em colunas, tá vendo? E em raias. A coluna, ela representa a etapa do fluxo do trabalho e as raias somente separam as atividades, tá vendo? A minha etapa, nesse caso, eu nomeei de ao iniciar, em processo e concluído. Geralmente é sempre assim, ou pode ter até mais raias, tá bom? Dependendo da atividade do fluxo de trabalho. Vamos lá. Cada tarefa ela está renomeada no cartão de Kanban, onde tem um resumo dela, quem vai fazer, quem está responsável, se depende de uma outra tarefa e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos para um exemplo claro. Aqui, ao iniciar, eu tenho duas tarefas para serem iniciadas, eu tenho 3 que estão em processo e tenho 2 a serem concluídas. Esse pontinho aqui eu vou explicar para vocês no final, vocês vão saber o que é. Então vamos lá, vamos dar outro exemplo. Vamos supor que aqui ao iniciar, ao invés de 2 tarefas, eu tenho mais 2, tá vendo? No quadrinho verde e outra no quadrinho vermelho. Acho que tá pegando aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui. Então eu tenho 4 tarefas ao iniciar, 3 tarefas em processo e 2 concluídas. Vamos supor que na empresa eu só tenha 3 funcionários. Então, se eu tenho 3 funcionários na minha empresa, eu já tenho 3 atividades que estão em processo. Então, os meus 3 funcionários, eles estão fazendo as 3 atividades. Eu só vou poder colocar ou iniciar uma outra atividade aqui quando essa minha atividade estiver concluída. Aí sim eu tenho 2 funcionários e o outro funcionário pega outra atividade, inicia ela e ela continua em processo. E depois ele conclui ela. E assim consecutivamente. Ou seja, o número de tarefas concluídas eu posso ter várias. O número de tarefas a iniciar eu posso ter várias. Porém, nesse caso que eu só tenho 3 funcionários, eu só posso ter 3 tarefas em processo. Ficou um pouco claro? Vamos supor que eu tenha uma consulta marcada. Marquei minha consulta e está representada pelo cartão verde, tá onde tem o horário, onde eu vou, o médico vai me atender e eu vou iniciar ela. Eu liguei lá e marquei minha consulta para o dia 27/5. Então, a minha tarefa ela tá em processo. Estou fazendo meus afazeres do lar, coloquei esse quadrinho na minha geladeira da minha cozinha. Pô, tá em processo, eu tenho uma atividade, no caso não deixa de ser, eu tenho uma consulta dia 27/5, então ela tá em processo. Pô, caramba, ainda bem que eu tenho esse quadro de Kanban aqui para me lembrar da minha atividade. Também ele serve para isso. Chegou o dia da minha consulta, eu fui, minha tarefa está concluída. Esse é um dos objetivos do quadro de Kanban. Para isso, gente, eu também separei em 5 tópicos principais que eu vou tentar explicar para vocês e deixar claro. Como usar esse método, para que serve? Vamos supor, o primeiro tópico, visualize o fluxo de trabalho e encontre pontos fracos. Assim que você bater o olho, você vai identificar os pontos fracos, o porquê aquela atividade precisa ser realizada, se ela depende de uma outra, o que pode contribuir, feriado e assim possessivamente, tá? O segundo, limite o trabalho em progresso. Ou seja, se tem algo em progresso, vai limitando, vai vendo as etapas, vai colocando limite. Terminei vou fazer a outra etapa do processo. Sempre limitando o trabalho, para não ficar excessivo, para não ficar rotineiro e para não ficar mal feito.
Terceiro, economize o tempo perdido. Economizar o tempo perdido, gente, às vezes a tarefa, ela tá lá no iniciar. Eu vou marcar uma reunião só para saber quando ela vai iniciar. Às vezes, gente, eu só pegar o quadro de Kanban, bater o olho, eu vou saber quando ela vai iniciar. Ou se ela está em processo, ou se ela já foi concluída. Às vezes a gente tem que ganhar tempo, ganhar agilidade. Ah, mas eu posso mandar um WhatsApp, posso fazer uma comunicação. Sim, você pode. Mas se aquele funcionário está indisponível, se aquele funcionário está sem internet, se aquele funcionário está doente. Então, bater o olho no quadro de Kanban é uma coisa que toda a equipe vê, todos podem utilizar, todos podem ajudar. Tá? 4. Bloqueadores de trabalho. Lembra daquele pontinho que eu falei? Está aqui agora na tarefa concluída. Pode ser que em um determinado momento ela estava em processo e ela tem um bloqueio. O que é aquele bloqueio? É um bloqueio que impede aquela atividade ou que pode causar algum dano. Então, alguém marcou alguma coisa ali, um pontinho, marcou com um fecho. Dependendo do quadro, gente, os bloqueadores sempre vão estar destacados, porque eles são primordiais para a execução em sucesso ou não da tarefa. Muito cuidado com os bloqueadores, por isso que eu fiz questão de marcar o ponto vermelho para vocês. O quinto, reúna métricas. Reunir métricas nada mais é do que dados. O que seria isso? Nós estamos no tempo, gente, da tecnologia, ou seja, tem quadros hoje que se utiliza software, que utiliza gráficos, que são pagos. As empresas geralmente elas estão contratando esse serviço porque o quadro de Kanban, a ferramenta Kanban, o processo Kanban é super importante para a empresa. Então, às vezes uma data X, uma data Y, realizei tal tarefa e não tenho aquele dado, não tenho quando saiu, quando entrou. Então, ele serve para isso. Reúna métricas, se possível. Se for uma empresa grande, uma empresa pequena, você vai ter dados para a base, para combater a próxima atividade, para não causar erro e assim por diante, tá? Então, gente, o quadro de Kanban nada mais é do que uma ferramenta que visualiza o fluxo do trabalho para as tarefas serem executadas mais facilmente, para as tarefas serem executadas com êxito, com sucesso. E todos dentro do processo, todos dentro da equipe, devem visualizar de forma clara e objetiva o quadro de Kanban. Bati o olho, pô, é isso que eu tenho que fazer, tá? Espero que tenha ficado claro. Desculpa se ficou simples, mas é isso aí. Boa aula para vocês e até a próxima.